Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais uma videoaula. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, datada do dia 3 de março de 2024. E o título da nossa lição é O Batismo, a primeira ordenança da Igreja. O texto áureo está em Mateus 28 e 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. E comigo aqui para comentar esse assunto, esta lição, o professor irmão Wesley Rodolfo. A paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, assinantes do canal EBD em Ação. É uma satisfação estar convosco aqui mais uma vez e que tenhamos uma aula produtiva e abençoada nesse dia. Bom, Wesley, hoje vamos falar sobre o batismo nas águas, porque tem o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e o batismo no corpo de Cristo, que Paulo fala. Mas hoje sobre o batismo nas águas. E nesse primeiro tópico, pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Primeiro ponto, batismo visto como um sacramento e a origem de um erro. E para falar sobre o sacramento, nós trazemos aqui da lição o que o pastor José Gonçalves disse, que sacramento, sacramentum do latim, é algo que é sagrado, capaz de conferir graça àquele que participa. E essa ideia do batismo ser um sacramento, ser algo sagrado, de transmitir uma graça, ela veio do bispo de Hipona, né, o Santo Agostinho, que ele nasceu ali em 354, viveu até 430 depois de Cristo. E Santo Agostinho é um dos grandes referenciais das doutrinas bíblicas. E dentre elas também ele falou sobre o batismo. Claro que a gente não pode pegar todo o postulado de Santo Agostinho, toda a inteligência, ou vamos dizer assim, toda a contribuição dele para a igreja, desconsiderar ela. Mas em algumas partes ele deixou a desejar. Sim. E nesse caso nós vamos ressaltar aqui sobre a prática do batismo. Ele acreditava que a pessoa que era batizada era conferida uma graça, né? É um rito que transmite, o batismo para ele é um rito que transmite graça espiritual, independente da fé de quem o pratica. Então, na visão de Santo Agostinho, o batismo contribuía, em outras palavras, contribuía para a salvação. É por isso que nós encontramos hoje, irmão Wesley, algumas denominações que quando o indivíduo aceita Jesus, ele já batiza ele porque acredita que o batismo é para a salvação. E enquanto que nós discordamos e acreditamos que o batismo não é para a salvação, não opera a salvação, não traz nenhuma graça. Mas o batismo já é para os salvos, já é para os que alcançaram a graça divina, não é? Exato. O batismo, ele não é um meio de salvação. O batismo é uma confissão pública. Nesse ínterim, tem muitas denominações e sérias. E não se trata de uma heresia. E é bem importante a gente dizer o que é uma heresia, né? A heresia não está em algo que é feito de forma interpretativa. A heresia é quando você nega algo que é bíblico, né? Por exemplo, não é a questão de como se batiza, não é uma heresia propriamente dita, mas dizer que não se deve batizar aí já é uma heresia, né? Que não se deve batizar. Exatamente, que não precisa de batismo e por aí vai. Mas, com relação ao sacramento, que foi uma doutrina elaborada, articulada por Santo Agostinho, a ideia de sacramento é ser esse sinal visível que indica a salvação. É por isso que muitos consideram o batismo como que se esse batismo tivesse entrado no lugar da circuncisão lá do Antigo Testamento, por considerar o batismo então esse sinal. Substituiu ali a circuncisão. E a circuncisão ela era feita aos 8 dias de nascido e por aí vai. E aí aquela questão toda de batizar crianças, enfim, que a gente ainda vai falar aqui nessa lição. Mas o ponto é que para esses irmãos que entendem o batismo como sacramento, a Igreja Católica, por exemplo, entende como sacramento, igrejas também reformadas, algumas delas consideram o batismo como um sacramento, vem nessa esteira de entender que o batismo é algo, um sinal, né, melhor dizendo,
para a salvação. Então, portanto, nós vamos ver qual é o nosso posicionamento com relação ao batismo, que está no segundo ponto aqui agora, que é uma ordenança e não um sacramento. E o batismo ele não é para salvação, não é para a pessoa se tornar salvo, senão se tornava ou se torna operante a fé salvífica, que o crer, né, a salvação é pelo ouvir. Aquele carcereiro lá, ou o chefe dos carcereiros, quando ele descobre que as prisões se abriram, ele queria se suicidar, né? E Paulo diz, não faça isso. E quando ele viu o milagre, ele disse, o que eu devo para alcançar essa fé, para ser salvo? Aí ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a suficiência para a salvação é a fé salvífica, crer. Agora, o batismo é uma ordem. É o que nós veremos aqui no segundo ponto, dizendo assim, batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. Foi Cristo quem disse, né? Ide e batizai as nações. É uma ordem. São duas ordens que ele deixou, que é a ceia e o batismo. Então o batismo ele disse, ide e batizai-a. Batizar as nações. Então é uma ordem dele. O ide ali, que é imperativo, ele expressa exatamente uma ordem que deve ser exercida, que deve ser obedecida. Então, o ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento, porque Jesus disse isso em Mateus 28, 19. E também não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para o salvo ou para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, ou a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele, porque primeiramente vem a graça. Paulo diz que nós somos justificados pela graça, ou como diz o texto, porque pela graça sois salvos. Então, quando o indivíduo ele é alcançado pela graça, que ele desperta a fé para crer, então a graça já alcançou ele. Agora, ele vai ser batizado como um sinônimo de ordem divina. Nós vamos batizar esse indivíduo cumprindo um ídolo de Jesus. E o batizado, ele vai ser batizado porque se arrependeu dos pecados, não para ter o perdão dos pecados, mas porque já teve os seus pecados perdoados. Exatamente. É por isso que nós esposamos a ideia de que o batismo não é um sacramento, mas uma ordenança. Por quê? Porque para nós o batismo não tem poder nenhum de salvação. Ele apenas pode, sim, identificar ou fazer com que a pessoa confesse publicamente a sua fé em Jesus. Tem um aspecto social envolvido nessa ordenança, porém, esse batismo ele não se refere à salvação. Ele não tem valor salvífico na vida de ninguém. O exemplo do ladrão da cruz é muito vívido nessa questão, porque quando Jesus ali, quando ele fala que era para Jesus se lembrar dele quando entrasse no seu reino, Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus falou, se a gente tivesse como descer da cruz para eu te batizar, para você ser salvo, você estaria comigo hoje. Não. Mas disse que ele ainda estaria com Jesus, ou seja, creu no Senhor Jesus Cristo, não teve oportunidade de se batizar, salvo. E o Senhor Jesus, por exemplo, em Marcos capítulo 16, que é um texto correlato com o de Mateus já citado aqui pelo pastor, e de fazer discípulos de todas as nações, é o de Mateus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em Marcos capítulo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Você percebe que o batismo, ainda que ele não tenha valor salvífico, mas ele é importante. É por isso que é uma ordenança, né? Quem crer e for batizado será salvo. Mas aí ele prossegue dizendo, quem não crê será condenado. Ou seja, a condenação não é para quem não foi batizado, é para quem não crê. Exato. Então a crença em Cristo, crer em Cristo é que nos leva à salvação, porque ele exatamente morreu para que o sacrifício dele fosse imputado em nós, e é pela fé que nós nos apropriamos disso. Não há nenhuma apropriação de bênçãos espirituais vindas do batismo, mas somente pela fé em Cristo Jesus. E esse terceiro ponto aqui do primeiro tópico, o batismo deve ser administrado aos adultos. Quando o Santo Agostinho ele começou a estudar sobre o pecado original, ele descobre que todas as pessoas, independentes, já nascem com esse pecado original,
que é o pecado herdado, a culpa herdada, né? Nós não vamos falar sobre isso, mas que ele estuda sobre isso, que todo indivíduo que nasce... Que é uma doutrina até interessante, né? É uma doutrina interessante e também... Irreal. Irreal. Do pecado original. Alguns pontos aí a gente discorda dos calvinistas, mas nesse ponto aí, né? Exatamente. Então, vejam só, o pecado original, todo mundo já nasce com essa tendência para o pecado, inclusive uma criança recém-nascida. O momento que ela vai começar a manifestar os seus atos é quando ela começa a sair da inocência e ela já começa a ter reações que os pais não ensinaram, mas que são provenientes do pecado original. Mas e por causa do pecado original, que todos nascem com esse pecado, Santo Agostinho recomendou o batismo de crianças. Porque ele acreditava que no batismo da criança os pecados eram perdoados. Exato. Então, aí as pessoas começaram a batizar a criança. Há igrejas que batizam crianças até o dia de hoje. Nós discordamos e a lição diz que deve ser administrado aos adultos. Por quê? A ciência diz que até os 12 anos a criança ainda está em formação, seu cérebro, suas razões, tudo que é ensinado para ela. Alguns vão até mais do que isso, né? Dependendo da... Alguns vão até mais do que isso. Mas nós batizamos aos 12 anos uma criança. Era assim também o Bar Mitzvah, que era a maioridade das crianças, eram considerados com 12 anos. A gente vê que Jesus foi ao templo para fazer o Bar Mitzvah com 12 anos de idade. Então, a partir dali, aos 11 anos, se ele infringisse a lei, não era cobrado nada dele. Mas a partir do momento que ele recitasse a Torá e mostrasse reconhecer, e agora era um adulto, se ele com 12 anos infringisse a lei, ele deveria pagar as penalidades que a lei exigia. Exato. Então, nós batizamos com 12 anos. Por quê? Porque uma criança antes dessa idade, vamos dizer assim, a idade da razão, da inocência e da consciência. Então, na idade da inocência, que é uma criança, ela não vai se arrepender do quê? Ela não conhece, ela não sabe o que é pecado. Uma criança recém-nascida de 1 ano, 2 anos, você vai falar do pecado para ela não sabe o que é pecado. Você deve se arrepender, viu? Para ser batizado. E ela não sabe o que é isso. Exato. Então, a partir do momento que ela sabe o que é pecado, que deve se arrepender, e então que ela se arrepende, reconhece e sabe o que é batismo através do discipulado, ela é batizada nas águas. A gente pode observar que Jesus Cristo ele apresentou as crianças, mas não batizou elas. Deixai vir a mim os pequeninos. Ele apresentava. Ele dizia que das crianças é que sai o perfeito louvor. Então, uma criança... Vinde as minhas crianças, não as impeçais. Não as impeçais. Porque delas é o reino dos céus, né? Exato. Então, você observa que uma criança ela não tem pecado. Mas a partir do momento que ela cresce... e o pecado original começa a desenvolver nela, ela começa a praticar os pecados. Exato. Aí, depois disso, ela deve se arrepender e ser batizada. Exato. E isso é uma doutrina que, quem sabe, a gente teria que ter um pouco mais de tempo aqui. Mas, veja bem, quando a gente olha para o Éden, por exemplo, o que Deus queria com a inocência de Adão e Eva, dos nossos pais? Não só para eles, mas para toda a humanidade. É porque Deus queria que, através da inocência deles, sem malícia, eles chegassem a um nível de santidade e de perfeição. Porém, o pecado quebrou essa inocência e eles passaram a ser conscientes com relação ao pecado. E a Bíblia trata, por exemplo, de culpa, inculpáveis. Quando você é inocente, você é inculpável de alguma coisa ou de algum pecado que você faz, porque é inconsciente, no caso ali, tratando-se de uma criança, evidentemente. A inocência, ela tira a culpabilidade da pessoa. É por isso que uma criança não pode ser batizada. Por quê? Porque ela não tem consciência ainda do seu pecado. O pecado, ele é maligníssimo e a criança só vai ter consciência disso a partir de uma certa formação intelectual, mental, para que ela possa compreender isso. É por isso que nós batizamos as pessoas quando elas têm consciência disso. E quando o pastor José Gonçalves, ele diz aqui que ele deve ser administrado aos adultos, significa dizer que ele deve ser administrado por adultos, né? Mas é aos adultos que deve ser confeccionado, ofertado a possibilidade de se batizar. E as crianças, nós não batizamos crianças por quê? Por considerar exatamente esse estágio de inocência e de não compreensão da malignidade do pecado. Como que você vai batizar alguém que não tem consciência disso? É por isso que nós batizamos as pessoas quando elas têm consciência para entender que o pecado é maligníssimo e que, portanto, elas precisam de Cristo. E o batismo, então, é essa fé pública manifestada, reconhecendo a crueldade,
a maldade do pecado e as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. Uma vez crendo essa pessoa em Jesus, ela então está apta para se batizar, para que então ela possa aí desfrutar dessa fé em Jesus Cristo, confessando-o publicamente através do batismo. E nós não vemos na igreja primitiva históricos de crianças sendo batizadas, né? Não temos esse aspecto, apenas Exatamente. Adultos sendo batizados. E não é só a igreja católica que batiza crianças, existem igrejas protestantes também. É claro que nós consideramos isso um erro, não incorre, né, em perda de salvação por interpretar assim o batismo. Mas a nossa fundamentação bíblica e histórica, ela é sólida para que a gente possa tratar e administrar o batismo dessa forma, apenas aos adultos. E nesse segundo tópico, o símbolo e o propósito do batismo. O símbolo do batismo, identificação com Cristo. Então é um símbolo, é um ato simbólico. Quando você mergulha nas águas, você está dizendo que está morrendo para o mundo, morrendo para as obras da carne. E quando sai das águas, é símbolo de que você está ressuscitando. Ressuscitando o quê? Um novo homem. Porque a Bíblia fala do homem natural, o homem carnal, o homem espiritual. Ou do velho homem e do novo homem, uma nova criatura. Então você está expressando isso publicamente, que agora é uma nova criatura. Por isso que o batismo ele tem esse propósito simbólico, né? De nos identificar. De nos identificar com Cristo. Então, sepultamos com ele, olha só o que Paulo diz em Colossenses 2:12. Sepultamos com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, assim como Cristo morreu e foi enterrado e ressuscitou, assim também nós morremos com ele em Cristo e ressuscitamos com ele através do batismo. É um símbolo, né? Essa simbologia exatamente serve a esse propósito, de trazer essa identificação com Cristo. Paulo, no capítulo 6, que ele está tratando exatamente dessa morte para o pecado e para o mundo, é onde ele insere também um argumento batismal, onde ele vai dizer que nós somos sepultados com ele pelo batismo, em Romanos 6 também. E fomos ressuscitados em Cristo, mortos em Cristo e ressuscitados em Cristo. Quando somos imergidos na água, ali simboliza a nossa morte para o sistema mundano, para o pecado, para que um outro senhorio possa dominar em nós. É claro que isso não é um efeito mágico, mas é um símbolo de que agora nós teremos uma nova vida em Cristo. Aliás, é no interim dessa construção do capítulo 6 que Paulo diz que agora nós vivemos em novidade de vida, porque uma vez ressuscitados com Cristo, mortos para o pecado, agora temos uma nova vida em Cristo Jesus, que é simbolizada pelo batismo, onde nós nos identificamos com Cristo. Segundo ponto aqui, o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. Então, quando nós vamos batizar as pessoas, geralmente fazemos algumas perguntas. Os pastores fazem alguma pergunta. Se ele está disposto, né, a seguir as doutrinas, sabe o que é batismo, se foi discipulado, se está disposto a seguir as doutrinas e os bons costumes da igreja. E a pessoa diz que sim. Então, é uma fé pública. Ele está confessando publicamente que creu em Jesus Cristo, né, que sabe o que é batismo, sabe da vida nova, tem ciência, né, que ele vai morrer agora para o mundo e viver para Cristo, uma nova criatura. Então ele é batizado em relação a essa sua fé. E a gente até costuma dizer, irmão, que muitas pessoas depois que batizam, vêm questionar as doutrinas bíblicas, depois de batizado, e questionam também os bons costumes da igreja que ele foi batizado. E sendo que, se ele confessou publicamente, por que agora ele vai questionar aquilo que ele disse seguir? Né? Ou ele está com má fé, ou não entendeu o propósito do batismo. Até quem coloque isso como um contrato que você assinou, né? Você está batizando ali. Eu não sei se a gente pode considerar, e a gente corre o risco, né, de ser simplório nessa comparação, mas fato é que o propósito do batismo é testemunho público da fé cristã. E com relação a isso aqui, a gente até falou algumas coisas nos pontos anteriores. Por quê?
Porque o batismo, ele serve para identificar e para que você possa confessar publicamente agora a sua morte para o mundo, a sua morte para o pecado, para agora viver em Cristo, em novidade de vida. É onde publicamente você faz essa confissão de fé, tanto em Jesus Cristo como nos preceitos e como nas doutrinas, nos costumes da igreja a qual você está sendo batizada, que recebeu a autoridade de Cristo para realizar esse batismo. Então, o batismo é essa fé pública que você confessa, onde você faz publicamente confissões de quem você crê, em que você crê e por que você crê. O batismo serve a esse propósito, então. Então, quem se batiza, né, de forma pública, ele está confessando perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Né? O candidato ele deve estar convicto e consciente da nova fé que abraçou. Exatamente. Não pode ter dúvida. Né? E nesse terceiro ponto aqui do segundo tópico, ele diz assim: não há espaço para indeciso. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes acontece por ignorância, como ele diz aqui. Outras vezes é falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Então isso aí nesse caso a indecisão por ignorância. Porque não é só os batizados que não podem errar, que devem evitar o pecado. Alguns jovens não vão me batizar não, porque se eu batizar eu não posso mais pecar. Não, é um indivíduo que é uma nova criatura, que aceitou a Cristo, que não deve pecar, não é só os batizados. A gente tem pessoas aí com 20 anos, 30 anos, na juventude ou na membresia da igreja, que não querem se batizar porque com medo de batizar. E não, aí se eu batizar agora eu tenho que andar certo. Não, você tem que andar certo independente de ser batizado ou não. Então, assim, é uma falta é uma indecisão, uma ignorância por não saber o que é o batismo, a realidade dele, a ordem dele, a seriedade, e não saber o que é pecado, ou uma pessoa ser fiel. E ele ainda diz assim, que por outro lado há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Esses são conscientes das implicações, né, que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical. Então, assim, eles sabem a seriedade do batismo, esse segundo grupo, sabe que precisam se converter, mas não querem. Por que não querem? Porque acham bonito ir no domingo, ouve as mensagens, eu acho bonita a mensagem, acho bonito os louvores, mas não quer ser fiel, não quer compromisso não, agora não, mais para frente. Então é falta de conversão. Exatamente. E a gente, né, se depara, eu já fui líder de adolescentes, de jovens, e muitas pessoas já tendo a idade e até a capacidade de se batizar, não se batiza por falta de uma convicção e por falta de fé, às vezes também. Por quê? Algumas pessoas pensam, como o senhor muito bem apontou, que se elas se batizarem agora, elas terão de deixar de pecar. Né? Mas não significa dizer que o batismo, se você tem uma mentalidade de não se batizar para continuar pecando, você tem que questionar não a qualquer outra coisa, senão a sua própria fé. Porque Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo quanto eu vos tenho falado. A crença em Jesus não significa sendo apenas saber ou crer apenas na pessoa de Cristo. É crer também nos seus ensinamentos. Ou seja, se você crê em Jesus, você vai crer que o que ele falou é a verdade. Então, não existe espaço para indecisão nessa questão. Porque se você crê em Jesus, você está apto para se batizar então. Agora, se você não crê em Jesus, nem no que ele falou, você vai ficar protelando o seu batismo, não vai querer se batizar e vai viver sempre nessa indecisão. Será que eu batizo? Se eu batizar, não vou poder pecar mais. O que você precisa é de compromisso, é claro, mas também de crer de verdade em Jesus e saber que o que ele ensinou é a verdade e uma verdade que liberta e dá vida e que podemos encontrar, sim, prazer em Cristo, fazendo o que ele nos ensinou. Esse terceiro tópico da lição, a fórmula e o método do batismo, a fórmula trinitariana do batismo. Então, durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos, dizendo, portanto, ide,
fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28 e 19. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas distintas, com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós batizamos os candidatos, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula batismal deixada por Jesus em Mateus 28. Esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está muito expresso nas palavras de Jesus, de sorte que não há margem para qualquer outra possibilidade de fórmula batismal. E lembrando também que essa fórmula batismal, sendo trinitária, ela é única e exclusivamente para o batismo, né? Qualquer outra coisa no reino de Deus nós fazemos em nome de Jesus, oramos em nome de Jesus. A oração ela não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque se nós falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a quem estamos orando? Então, em nome de Jesus, para que Deus Pai receba a nossa oração. A oração em nome de Jesus. Expulsar demônio em nome de Jesus, mas o batismo, ele é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Foi assim que Jesus nos ensinou. Vocês vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com relação a isso, não há margem para qualquer outra interpretação, mas há alguns que batizam só em nome de Jesus, que é inclusive o segundo ponto aí desse terceiro tópico. Isso, nesse segundo ponto aqui do terceiro tópico, a fórmula herética do batismo. Por que é uma heresia? Porque foi considerada por João. No primeiro século, João reprovou, inclusive, os gnósticos que batizavam só em nome de Jesus. E esses gnósticos, dentre eles, os mais conhecidos é o Ébio, que veio os ebionitas, e Sabélio, né, os sabelianitas. Então, eles que inventaram, que criaram essa forma unicista, né, dizendo que hoje é chamado os modalistas, por causa da modalidade. Eles diziam assim, que no Antigo Testamento, Deus se apresentou como Pai. E esse mesmo Deus, no Novo Testamento, se apresenta como Filho. E o mesmo Deus se apresenta agora como Espírito. Então, quer dizer, é uma pessoa só, não são 3. Então, é uma forma herética, e eles, por causa disto, discordam da Trindade, inclusive da forma batismal. E citam o versículo para confirmar a sua doutrina de Atos, capítulo 2 e 38, né, que está escrito ali que é batizar em nome de Jesus. Mas nós entendemos ali que o batismo em nome de Jesus é na autoridade. A autoridade dele. Assim como você expulsa um demônio, você expulsa na autoridade de Jesus, em nome de Jesus. A autoridade dele, o nome dele. Então, Deus deu uma autoridade, o Senhor Jesus Cristo nos deu uma autoridade, mas também nos deu a fórmula. Qual que é a fórmula? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, por causa disso que o comentarista coloca aqui que é uma forma herética, porque foi considerada por João como herética, pela igreja primitiva, Sabélio, Ébio, os gnósticos, os demais eram todos heréticos, inclusive foram disciplinados pela igreja. Por que é uma fórmula herética, né, de batismo? Porque é uma ordem muito expressa do Senhor Jesus Cristo com relação de como o batismo deve ser realizado. Alguns que isso é considerado uma heresia exatamente pelo pano de fundo desse desenvolvimento de fé ou de batismo. Porque quem batiza só em nome de Jesus é porque não considera que existe um Deus só, subsistente em 3 pessoas. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver lá Lucas dizendo que eles foram batizados em nome de Jesus. E aí, porque eles foram batizados em nome de Jesus, alguns vão dizer, viu, não está sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a ideia ali é que eles estavam sendo batizados de acordo com a autoridade de Jesus. Na antiguidade, nos tempos bíblicos, principalmente no primeiro século ali, quando um mestre falava alguma coisa, essa coisa que ele falou tinha tanta autoridade que quando ia se praticar isso, praticava-se em nome desse mestre. Ou seja, quando a igreja batizava
e Lucas disse que estava batizado em nome de Jesus, não significa dizer que a fórmula batismal era em nome de Jesus. Significa dizer que eles estavam batizando de acordo com a autoridade que Jesus disse que eles deveriam batizar. A fórmula batismal era como Jesus disse em Mateus 28, mas a autoridade desse batismo era em Jesus e, portanto, ele colocou ali em nome de Jesus, mas é de acordo com a autoridade de Jesus. Mas a fórmula do batismo ali em Atos dos Apóstolos, sem dúvida nenhuma, era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ressalva aqui, detalhe. Não é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. É em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Um nome só, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque você coloca nome Pai, nome Filho, dá a ideia de 3 deuses. E é um Deus só, subsistente em 3 pessoas. A fórmula batismal é de acordo com a autoridade que Jesus falou lá em Mateus 28. Portanto, eles batizavam nessa fórmula trinitária com a autoridade que Jesus que havia dito e havia proposto. E por último, nesse terceiro ponto, do terceiro tópico, a imersão, que é o método bíblico do batismo. Então nós temos a fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o método. Qual que é o método agora? É mergulhar. A própria palavra batismo, ou batizo, significa mergulho. Então não pode ser por aspersão, né? É por imersão. Batismo significa imersão, mergulhar. Então essa é a fórmula. Por mais que muitos tentam batizar por aspersão, jogar alguns pingos de água na cabeça ou molhar a cabeça e não o corpo todo, todas as formas ou todas as vezes que a Bíblia mostra o batismo, ela mostra mergulhando. Jesus Cristo, quando foi batizado, falou que saiu das águas. João batizava as pessoas no Rio Jordão. Não tinha lógica de João chamar o seu discípulo para o Jordão para jogar algumas gotas d'água na cabeça. Ele chamava para o Jordão, era para mergulhá-los. A gente vê também lá o eunuco, né, falando para Filipe, logo que Filipe creu, ele disse ali água. Quem impede de ser batizado? Não, se você crê. E foi lá e mergulhou o eunuco. Então a própria palavra batismo já significa isso, imersão. Hoje a gente está conversando de forma pacífica aqui com relação aos batismos, mas isso já foi um assunto pesado que gerou inclusive morte. Se você pesquisar bem, você vai encontrar na história, né, da igreja essas questões aí. Mas nós esposamos a ideia de que o batismo ele é uma imersão. Como o pastor Gesiel disse, não fazia sentido Filipe procurar um pé de água para batizar o eunuco, sendo que havia água no odre e ele poderia só dar uma aspergida na cabeça lá do eunuco. Então, a ideia é de uma imersão. A representatividade do próprio batismo, que é morrer para o mundo e viver para Cristo, traz a ideia de morte e ressurreição no mergulho. Então, portanto, não há margem para que a gente possa pensar em uma outra forma de se batizar que não seja através da imersão. E é por isso que nós batizamos apenas adultos, quem tem consciência para isso. A nossa fórmula batismal é trinitariana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a forma como batizamos é por imersão, respaldados na palavra de Deus, na história da igreja, e também um fundamento sólido aí das escrituras que nos apontam o batismo como que sendo uma imersão. Até o batismo com o Espírito Santo não é uma aspersão. O Espírito Santo foi derramado. Nós somos imersos no Espírito, nós somos mergulhados no Espírito Santo. E o batismo em águas também não é diferente, é uma imersão nas águas. E assim nós encerramos mais uma videoaula falando aqui sobre o batismo, a necessidade, a ordem, uma ordenança e não um sacramento, a fórmula, o método, e que você, professor, esse dia possa transmitir essa aula com sabedoria para que os alunos possam aprender também sobre o batismo. Deus em Cristo vos abençoe e uma boa aula para você. Deus abençoe a todos.